programa Tarde Livre de hoje, eu já começo recebendo aqui a Madalena. Bem-vinda. Bem-vindo, obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença, pela participação aqui. Madalena, fique à vontade. Você viu ali que eu falei da mulher de hoje. A mulher de hoje tá, gente, sobrecarregada, né? Porque os homens saem de casa, vão trabalhar e voltam, mas querem chegar com a casa, ver a casa arrumada, o jantar servido, as crianças quietinhas. Quer dizer, o papel do homem continua sendo da época do meu pai, do meu avô. Não mudou muita coisa. Mas a mulher, além de mãe, de trabalhadora, ela agora é funcionária, empresária, chefe, presidente, né? Presidente, nossa presidenta, como ela gosta de ser chamada. Então, nossa presidenta, como é que a mulher consegue conciliar tudo isso? O homem só consegue dar conta de uma coisa. Eu estava até conversando aí fora, né? Antes de começar aqui. Bem, boa tarde, gente. Sempre é um prazer estar aqui, Carla. Né? Obrigado pelo convite. E falar sobre mulher, para mim, assim, é um prazer muito grande, né? Porque eu sou aquela... Além de ser mulher, eu sou bairrista, eu sou um pouco feminista também, né? Exatamente. E aí defendo demais essa luta, né? Essa coisa do terceiro turno. E o mercado, o desafio do mercado. A gente fala do quarto turno, que é a sexualidade, que se não bater o ponto ali também, o negócio tá feio. Eu nem sabia desse quarto turno, viu? Eu achava que era o terceiro turno. Mas o mercado, como é que o mercado tá para receber essa mulher? Embora a gente lute com muito preconceito ainda, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, eu trouxe até números de pesquisas feita, né, em algumas entidades que fala que, por exemplo, o percentual de mulher procurando o empreendedorismo está maior. Né? Nós temos um número quase de 50%, são 49,31%, se eu não me engano, uma pesquisa feita junto ao Sebrae, e que fala que a mulher está procurando ser empreendedora. Exatamente, a gente passa dos homens. Exatamente por causa do mercado, né? Ela vai e busca o mercado e ela tem uma capacitação, nós somos muito bem capacitados, o percentual de mulheres também qualificada é grande, se a gente for procurar mesmo no Brasil ou fora do Brasil, a mulher se preocupa muito de estar qualificada para permanecer no mercado, embora, aí volta, né? Tem aquela coisa de, por exemplo, a gente não ganha igual ao homem. Pois é, a gente é mais bem preparada, a gente acaba se dedicando para suprir, às vezes, alguma ausência que a gente possa ter no trabalho, por conta de filho, de casa, alguma coisa assim. E a gente ganha menos. A gente se dedica mais e acaba ganhando menos. Se prepara mais e ganha menos. Machismo ainda, né? A nossa sociedade é machista, né? Infelizmente ainda é muito machista. Nada contra os companheiros, né? Os nossos companheiros, mas eu acho assim que a gente deveria, as nossas leis também, pode observar que as nossas leis também são machistas, né? Em caso de mulheres, de mulheres que sofrem por causa de agressão contra o marido, entendeu? Essa coisa toda, e você pode observar que as nossas leis são machistas, protege ainda o homem. Mas eu acho assim, pode observar que nem por isso a gente deixa de lutar. Né? A gente está sempre em frente, sempre em frente. Ontem mesmo eu abri um curso com 55 alunos e tinham 3 homens, né? Todas mulheres. E na apresentação, olha, eu queria até... foi um curso de técnico em secretariado. Tinham 3 homens. Realmente o percentual nessa profissão é de 5%. Mas mesmo assim, por exemplo, assim, eu peço licença e mando um abraço, né, para esse pessoal todinho que estava ontem lá no CETRED. E eu fiquei muito emocionada com muita história que eu ouvi de muitas mulheres, né, de meninas, de senhoras, de garotas que passaram por situação de agressão, de casamento, de separação, de perder filho por causa do parceiro, né? E estavam lá, e o que eu achei mais legal, elas estando lá, olha, eu tô aqui, eu não sei nem, às vezes eu me matriculei, eu tenho que entrar no mercado de novo, eu tenho que me qualificar. Eu disse, realmente, o mercado está afunilando. Cada vez mais ele exige mais, tanto do homem como da mulher. E da mulher, principalmente, a gente se preocupa muito em se qualificar. Por quê? Porque mesmo a gente tendo qualificada, existe esse preconceito, essa diferença, então cada vez mais a gente procurar se qualificar. Aí é quando eu entendo a pesquisa feita, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 300 alunos graduados e pós-graduados perguntando essa questão da liderança. Né? E aí eles responderam numa faculdade que o percentual é alto. Quando você compara o masculino com o feminino é muito mais capacitado. E por que continua essa diferença? Entendeu? E não tem explicação dessa diferença. E tem outra coisa, como eu falei há pouquinho, você é casada, isso, tem filhos, aí um filho adoece. Quem é que falta ao trabalho? A mulher.
O homem não acontece nada. Ele não deixa de ir trabalhar porque o menino está doente, porque passou a noite com febre, porque eu conto nos dedos, eu espero até que alguém possa me dizer o contrário, mas eu conto nos dedos os homens que faltam ao trabalho para ir junto com a esposa levar o filho ao médico. Quem falta ao trabalho para ficar com os filhos doentes, para resolver alguma coisa, algum problema de casa, é a mulher. O homem nunca falta ao trabalho, né? A gente que se vira. Mas eu tenho, por exemplo, eu já tive essa sorte, né? Chefe, eu já tive essa sorte, ou então, vamos dizer assim, essa fortaleza, que eu tive minha mãe perto de mim o tempo todo, então eu nunca faltei em empresa nenhuma, né? Fui secretária 16 anos da minha vida e sempre trabalhando e nunca faltei emprego nem nada. Mas realmente eu vi ontem um comentário sobre exatamente isso. A gente vai, um empresário falando, a gente vai selecionar. Quando a gente vê que o percentual tem muitas mulheres, aí começa a perguntar se está na idade fértil. Entendeu? Porque tem a história dos 6 meses da licença maternidade. Exatamente. Que aí os 6 meses, aí uns dizem prejudicou ou ajudou. Que a criança precisa, a gente sabe disso. Né? Mas aí, infelizmente, acontece esse tipo de coisa deles perguntarem assim, na hora da seleção é difícil, porque o homem não falta, o homem não tem TPM, o homem não tem cólica, o homem não... Ontem até eu disse na sala, me perdoem, rapazes, mas o sexo forte somos nós. Porque a gente aguenta tudo isso. Tudo isso e mais alguma coisa. E outra coisa, né? A gente assovia chupacana e bate palma. Bem cearense, né? Como assim? Porque a gente faz, realmente a gente estuda, a gente é mãe, a gente toma conta de casa, né? A gente é líder, a gente é empresária, né? E ainda tem mais esses... E se ainda tiver mais alguma coisa, a gente faz. Agora, o idioma que estão exigindo, né? Que a gente estude, volte para além das faculdades, né? A gente procure sempre o idioma. Então é o quarto turno, né? O quarto turno é outra coisa. O quarto turno é ali com a doutora Zenilce, que é a sexóloga. Como é que a gente se adapta a esse mercado? Você tenta voltar, por exemplo, uma pessoa de 20 não consegue entrar no mercado de trabalho. Uma mulher não consegue entrar no mercado de trabalho porque está na idade fértil, ou não tem experiência, ou aquilo outro. Uma de 30 já está começando a ficar com medo de perder o emprego para a de 20 que está chegando. E a de 40 não consegue nem chegar no mercado de trabalho. Olha, eu geralmente quando fazem esse tipo de pergunta, ou então, Madalena, eu estou quase com 50, como é que eu faço para estar no mercado? Eu não me preocupo muito com a questão da idade, embora a gente sabe que no Brasil, quanto mais idade, a gente tem menos valor. Mas deveria ser diferente, né? Porque quanto mais idade, mais experiência você adquiriu, mais carga horária você tem. Mais ensinamento, uma carga pesada. Aprendeu até as mudanças, a se adaptar às mudanças, né? Passou da máquina de escrever para o computador, do computador para Twitter, sei lá, esse tipo de eu falo sempre assim, virtual. Transparência, por exemplo, em entrevista de trabalho, numa seleção, no processo seletivo, transparência e outra coisa, tem argumento, conheça o mercado. Eu digo sempre, antes de uma amiga minha chegou, Madalena, eu mandei distribuir 26 currículos e não consegui ser chamada. Será que é por causa da idade? Aí eu digo assim, e essa idade não tem qualificação? É isso que você tem que ver. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu pegar meu currículo, entregar o currículo ao empresário e ele começar a ler, aí, casada? Mas deu um grito. Aí eu disse, eu não sabia que Estado Civil... Solteira? Aí eu disse, eu não sabia que Estado Civil me disse a capacidade de alguém. Aí ele está contratado. Mas é porque o casado implica, pode ter filho. Exatamente. Tem marido, mas aí o que é que eu fiz? Eu argumentei. O que a gente não pode aceitar é dizer 30 anos, ou então 36. Outra coisa, quando você conhece o seu potencial, Soraya, eu acho que não perde pra ninguém. Eu acho não, eu tenho certeza. Vamos pegar outra questão, né? Você falou que tá com uma turma nova, pode ser que você tenha algum exemplo até que possa dar pro pessoal de casa. Aquela mulher que passou 20 anos casada, o marido disse, fica em casa que eu lhe sustento. Tem essa. Aí agora ele arrumou uma garotinha, se mandou, não paga pensão, porque os filhos já estão maior de idade, ela que se vira. E ela vai tentar voltar para o mercado de trabalho sem nunca, aliás, vai tentar entrar, porque ela nunca trabalhou, porque viveu só do lar. Tem qual é a sua profissão? Do lar. Né? E é a pior, que não tem valor nenhum. É a que trabalha mais, mas que não tem valor nenhum no que faz. Mas eu tenho um caso dessa menina que estava... Ela não foi por causa do marido, foi mais por causa dos pais. Né? Os pais, muito mais... Eles tiveram um filho muito tarde, né? E aí ela ficou tomando conta dos pais, tomando conta e esquecendo da vida dela. Casou, mas continuou tomando conta dos pais. E aí, agora, acordou e quer voltar. E quer entrar no mercado. Não é nem voltar, ela quer entrar no mercado. Aí eu disse, olha... Não, é mais desafiador. É mais desafiador.
Mas uma assim mesmo, pior muito. Do que quem tá tentando muito porque, entrar por exemplo, como é que você vai fazer o currículo? Como é que você vai fazer com que acredite que você quer alguma coisa? Tudo vai depender muito de você. Até eu falei para ela, tudo vai depender muito de você. De você buscar, de você estar fazendo esse curso aqui, a certificação tem um peso, é um diploma, não é um certificado, é um diploma. É a UFC, a chancela da UFC, então isso é muito importante. Mas não fique só aí. Certo? Eu digo, vocês, todos podem ajudar uns aos outros, mas eu disse a ela, é uma batalha que você vai conquistando assim aos poucos. E você também tem que se dar essa oportunidade, porque de vez em quando vai cair, você vai receber muitos nãos, né? Mas vai depender muito de você e da entrevista de trabalho, de você ter como argumentar, de você ler muito, se informar. Como é que está esse mercado? Como é que está, por exemplo, se eu quero... Aí ela disse assim, mas eu aceito ser recepcionista ou atender o telefone. Aí eu disse, beleza, ótimo, mas como é que está essa função? Como é que você está vendo essa função? Ela disse, como assim? Eu disse, aí é que você tem que saber. Estão pagando tanto, o percentual de recepcionista é... Tu tá entendendo? Ela procurar... recepcionista tem que saber lidar ou não com o computador, lidar ou não, né? com o computador. Como é que você... Tá entendendo? Assim, você tem que conhecer o mercado para quando for perguntada, você ter como argumentar. E ser secretária, ser recepcionista não é só atender ao telefone, né? E tem muito mais. Outras questões. Outras questões. Né? Eu lembro de um... A gente falando dessa história da mulher que ficou 20 anos se dedicando à família e agora quer começar no mercado de trabalho. A gente vê muita coisa na internet. Tinha um vídeo pequeno que dizia assim, se você pensa que ser dona de casa é fácil, não, a gente faz muita coisa que você faz na sua empresa. Aí mostrava os filhos brigando. Administradora de conflitos. Né? Gostei. Gostei desse link, né? Saía fazendo links entre o que você faz numa empresa e o que a dona de casa faz em casa. Então pega os filhos brigando, então pega os funcionários brigando, tendo administração de conflitos, experiência em administradora de conflitos, né? Então tinha essa questão. E essa mulher que tem uma profissão, mas se acomodou. Nunca fez cursos, nunca fez uma especialização ou nunca chegou a uma faculdade. É aquela história da professora que se formou na escola normal e que hoje já não pode mais ensinar porque tem uma lei, né, que até 2014 todas as professoras vão ter que ser formadas em nível superior, né? Como é que essa mulher pode se reciclar, digamos assim? Olha, Sora, eu digo sempre assim, quando você quer, nada é impossível. A coisa mais importante é você querer. E não adianta botar a culpa, eu não vou porque meu filho não quer. Eu tenho um filho que quer, eu tenho um marido que não deixa. E até ontem apareceu até a situação assim, aí eu não tenho condição. Eu disse, olha, eu não tenho certeza, mas pelo que eu vejo, que eu estou observando, tem faculdade de R$132. Então, vamos dizer, eu vou ganhar um salário? Dá para eu pagar uma faculdade. Outra coisa, as empresas estão observando e estão assim, parabéns às empresas que estão vendo. Tem um FIES e tem as empresas também que estão ajudando, né? Se você quer ser funcionário qualificado, então você tem de participar. E tem uma participação. Eu falei para ela, olha, existem faculdades aqui que fazem parceria com as empresas e aí o funcionário tem desconto também. E agora, o que é mais difícil, olha, é ela que tem que buscar. Não tem que esperar. É o levantar da cadeira. Eu levantar e acreditar em você. Vamos, estamos dizendo aí que eu tenho que encerrar a entrevista. Mas eu queria dizer o seguinte, eu fiz até uma relação de mulheres, de líderes, né? A primeira pra gente, a primeira nossa inspiração. Inclusive é parecida com você, né? Eu não sei a nossa presidenta. A nossa presidenta, a nossa Eneida Bini, que é uma grande líder, né? Tem também a Chiako Aoki, do Blue Tree, também é mulher e é líder. Maria Luísa Trajano, que são vários exemplos, né? A Maria agora, presidente da Petrobras, Maria das Graças Forte, quer dizer, essas mulheres são brasileiras e é muito importante pra gente, né? E é um exemplo, eu peguei só algumas também, de se for fora do Brasil, a Margaret Thatcher e a Indira Gandhi. São símbolos, né? E aquela que tem uma força mais pelo símbolo do poder que ela tem, do status que ela tem, que é a rainha da Inglaterra. A gente não pode esquecer que ela vem aí atravessando gerações, inclusive da Margaret Thatcher já saiu, né? Já foi, ela continua. Agora com o filme, mas a rainha Elizabeth continua aí. Entra ano, sai ano, morre nora, netos aprontam e ela continua lá mantendo o
poder dela, mesmo que simbólico, né? Já que o primeiro-ministro é quem realmente toma as decisões, mas ela está lá, ela sempre ouvida nas questões. Olha, eu agradeço demais a participação da Madalena aqui, a Madalena Matos, que é especialista em treinamento, seminário, em palestras, atua em várias áreas da administração e áreas comportamentais. Se você quiser contratar a Madalena para dar uma sacudida aí na mulherada que trabalha com você, sejam costureiras, né? Sejam empresárias, olha, telefone aqui da Madalena, 99827854, 99827854 e www.madalenamatos.com.br. Se não conseguiu copiar no nosso site, você vai já encontrar essas informações. Madalena, muito obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher. Nosso eu dia. vou confraternizar aqui com a Madalena e volto já depois do intervalo com a doutora Zenice Bruno. Beijo.